começa agora a nossa aula 4 do ano de Ruth. Amém? Bom, então a aula anterior nós terminamos falando que Ruth, ela declara para Boaz: você é o meu resgatador. Quer dizer, Boaz, ele já era o resgatador de Ruth. Amém? Só que Ruth, ela reconheceu que Boaz era o resgatador dela. Você é o meu resgatador. E agora nós vamos ver aqui a atitude de Boaz diante desse reconhecimento. Porque hoje nós vamos falar de você não fugir daquilo que é a sua missão diante de Deus. Amém? Qual é a sua missão dentro da história que Deus tem para a tua vida? Então, vou começar falando de Gálatas 6:9, que fala dessa colheita. Então, isso chama a colheita de Ruth. Então, esse versículo eu gosto demais. Gálatas 6:9 diz assim: e não cansemos de fazer o bem, que no devido tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. O que acontece com o tempo? O que acontece com as dificuldades? O que acontece com as lutas? Elas geram desânimo. Mas essa palavra, ela fala: e não cansemos de fazer o bem. A gente estava falando um pouquinho sobre isso aqui. Pessoas que se cansam de fazer o bem, se cansam de cumprir o seu chamado, porque ainda não estão vendo o fruto dessa atitude, que ela tem que ser construída por perseverança. Então, o primeiro ponto é vencer o desânimo, né? Nós temos que vencer o desânimo. E aí, então, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa vencer é o desânimo. Imagina qual era o ambiente de desânimo que cercava essas duas mulheres. Desistir mesmo. Gente, no que elas tinham para se agarrar? Tinha perdido o marido, tinha perdido o dinheiro, tinha perdido tudo, só não tinham perdido a dignidade, que acho que ainda estava em ordem, né? Não tinha perdido a fé, mas até o nome ela perdeu. Ela falou: muda o nome aí, porque esse nome não está mais funcionando. Perdeu tudo. Mas Ruth não desanimou. Ruth não se entregou. Ruth não aceitou que aquele ambiente externo determinasse o ambiente interno dela. Determinasse como que ela ia sentir, como que ela ia acordar, o que ela ia fazer. E ela continuou praticando o bem. O que acontece quando as pessoas começam a perder as coisas que gostam? Elas se tornam azedas. Começa a faltar dinheiro dentro da casa. Outro dia eu estava dando uma pessoa dando testemunho de bem com a vida, ela usou uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ela falou: bispa, a dificuldade financeira entrou pela porta, o amor pulou pela janela. Eu estou lendo um livro que diz que é a segunda causa. Que o negócio é sério. Entrou crise financeira, acabou o amor. Fidelidade primeira, né? E crise financeira segunda. Por quê? Não importa se a pessoa tem muito ou pouco, mas que ela precisa pelo menos concordar nos mesmos objetivos. Então, tipo assim, o cara quer comprar um carro, ela também precisa querer comprar o carro. Não dá para um querer comprar o carro e o outro tá querendo... que aí sai pau mesmo, né? Bom, então elas tinham tudo para desanimar. Mas o que aconteceu? Ela continuou tendo atitudes nobres, atitude de dividir, atitude de compartilhar, atitude de perseverar. Por quê? Porque é na hora da guerra que a gente mostra o nosso caráter com Deus. Jesus, antes de começar o ministério, ele foi levado para o deserto. E quando a gente está no deserto é para quê? Para saber o que está no nosso coração. Na hora que está tudo bem, eu falo: você ser crente quando está tudo bem, qualquer cristão, minha filha. Eu quero ver você ser crente a hora que não está tudo bem. Aí que você mostra qual é o teu caráter para com Deus. Quem é você
na real. Vai descer do salto ou vai ficar Sem máscara. Sem máscara. Na hora que apertar o seu calo, que posturas que você vai ter. E na hora do extremo dela, sabe o que ela mostrou? Ela é uma pessoa que não tinha para onde voltar. Ela era uma pessoa que perseverou. Do pouquinho que ela tinha, ela dividia, ela compartilhava, ela amava, ela se doava, ela se entregava, ela não estava pensando em se poupar, ela não estava pensando em se preservar, ela não estava praticando nenhuma atitude egoísta, nenhuma. Ela poderia, agora eu preciso me garantir. E ela estava lutando contra o quê? Contra o impossível. Era possível que ela casasse? Qual que era a possibilidade de Ruth casar? Com um filho de Noemi? 0%. Com alguém que a quisesse? 0%. Agora mandar ela tomar banho, né? Vai tomar um banho, minha filha? Que o negócio aí tá feio. Mandar ela se arrumar. Vamos dar um jeito nesse cabelo. Qual que era a chance? 0. Quando a gente enfrenta o impossível, ou você crê que Deus é o Deus dos impossíveis e é o teu Deus, ou você desanima, ou você entrega os pontos, ou você acha que a luta está pesada demais, ou você acha que você tem que se esforçar demais, se empenhar demais, lutar demais. E desculpa, quem acha que tudo, qualquer ação é demais, está escolhendo o caminho das suas derrotas. Porque a pessoa que se determina em Deus a ter vitória, não se deixa vencer pelo desânimo. É aquele negócio. Eu posso estar triste hoje. Um beijo para a pastora Néia. Eu posso estar desanimado hoje, mas eu estou fortalecido pela minha fé, pela minha convicção, pela certeza do que Deus vai fazer, daquilo que eu estou agarrado na minha promessa. Eu gosto muito da imagem de Jacó, que fala que ele agarrou o anjo, e ele falou, enquanto você não me abençoar. E eu acho que nós temos que ser como Jacó. Senhor, eu estou agarrado no teu pé, e eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E Ruth, ela falou, eu me agarrei nesse teu Deus, não vem com esse negócio não, vai embora, sai daqui, onde você for eu vou, onde você deitar também deitarei, se não for a morte para me separar de ti, não vai ter o que me largue de você, porque eu vou viver tudo isso que você falou que existe. Ela acreditou. Ela acreditou sem sombra de dúvida, Rô. Sem ver, sem possibilidade, ela exercitou o poder da fé dela. Então, a primeira coisa para que a gente viva esse ano de Ruth é vencer os nossos desânimos. E a gente precisa saber o que nos abate. Noemi entrou em contato com aquilo que abatia ela, que é, pegou na família, ui. Pegou nas finanças, ai. Tocou nos filhos, ai, ao dobrado. Né? Um dia minha mãe falou assim para mim e para o meu irmão, olha, deixa eu falar para vocês, eu tive. A gente falando com ela, aí ela falou assim, olha, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Vocês não podem ficar falando comigo do seu pai, que quando vocês falam do seu pai, entra assim numa coisa da minha cabeça que é um ponto meio negro. Cai num ponto assim que eu fico meio louca. Então, vocês não falem dele, vocês entenderam? Ah, mãe, a gente entendeu. Então, a mamãe fica desequilibrada. Ah, então tá bom. Ela fala com a gente assim, a mamãe fica assim. Então, tá. Então, o que a gente precisa saber? Eu preciso ter domínio sobre isso. O que Ruth teve que Noemi não teve? Domínio sobre aquela situação. Ruth chutou o pau da barraca. Que se dane. Não quero mais saber de nada. Deus escolheu me castigar. Olha aqui. A gente teve domínio no dia 9. Essa é a hora de você ter domínio. Porque você ir bem quando tudo vai bem, amém.
Agora, continua na tua posição quando tudo vai mal. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai estar plantando o futuro. Por isso que essa aula chama a colheita de Ruth. Porque ela, até aqui o capítulo 4, sem saber, as atitudes dela de nobreza, de fidelidade, de perseverança, tudo que a gente vem estudando até aqui. O que ela estava fazendo? Plantando. E a semeadura no mundo espiritual, ela é algo muito poderoso, em todos os aspectos. Tá? Porque até fala que Jesus foi a semente, né? A palavra de Deus foi a semente que gerou. Então, tudo ele é gerado no mundo espiritual através de ciclos. Ciclos que geram coisas. E isso vem através daquilo que a gente tem nas nossas atitudes. Então, quando você semeia, você multiplica ou o bem ou o mal. Por isso que, né, eu falo muito, não é que a pessoa é sortuda. Ela tem colheita, é diferente. Sorte é uma pessoa que não fez nada e recebeu um bem, e normalmente a pessoa se ferra com esse bem, porque ela nunca pagou um preço por ele. Isso aí é sorte. Né? O cara ganhou na loteria, sorte. Outra coisa é a pessoa que é sortuda, porque acordou às 5 horas da manhã, né? Aquele negócio, minha sorte começa às 5 da manhã e termina à meia-noite. A minha sorte vem de eu me dedicar todos os dias, de eu trabalhar, de eu me esforçar. Essa é a minha sorte, essa é a minha loteria, é o que eu ganho todos os dias, é o que eu trabalho, é o que eu me empenho, é o que eu me esforço. Agora, se ela não enxergasse que aquelas atitudes dela estavam semeando uma terra fértil, que é a fé, ela não ia querer o porquê praticar. E tem pessoas que não conseguem se ligar com a verdade da colheita espiritual. Com o princípio de que, esse negócio de que, só lá no fim da vida você vai ser feliz, não. O que você planta diante de Deus, Deus tem uma colheita para cada um de nós. E é uma porção que Deus tem reservado para cada um daquele que nele crê. Por quê? Quando o Senhor fala na palavra, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. É galardão. Quer dizer, você busca o Senhor recompensa. De 1000 maneiras, financeira, espiritualmente, com saúde, com alegria, com paz, com livramento, com a tua comunhão com Deus, mas existe uma consequência de toda atitude que ela é gerada no mundo espiritual. Não existe você querer ter uma atitude espiritual e se isentar da consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Por isso que aqui entra a nossa aula 1, que são as decisões, a importância de tudo isso. Então, quando a palavra de Deus fala assim, Deus dá semente ao que semeia e multiplica a sua sementeira. Não é que Deus multiplica a sua semente, Ele multiplica o teu pé de semente. Isso é tão verdade que você faz o bem, você se alegra com aquilo, cada vez mais você quer fazer mais o bem. Você pratica uma gentileza, aquilo te faz tão bem, cada vez mais, aquele negócio, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito, amor gera amor. Às vezes a gente precisa ver, será que eu estou recebendo coisas tão ruins em algumas áreas da minha vida? Qual será a minha semente nessas áreas? Algum dia eu semeei amor nessa área? Algum dia eu semeei sabedoria nessa área? No trabalho, algum dia eu semeei o meu esforço? Algum dia eu semeei a minha perseverança? Algum dia eu semeei a mais para poder receber o a mais que eu quero? Né? Então, é muito fácil, às vezes, a gente querer receber mais, mas a gente não está pronto para entregar mais. Porque a entrega envolve confiança. E a confiança, ela só acontece quando eu creio completamente naquele que me chamou. Então, o segundo ponto da nossa aula de hoje é aceitar o seu chamado. Então, quando a gente entra aqui no 4º capítulo, fala assim,
Ruth 4, 3. Então disse o resgatador: aquela parte que foi de Elimeleque se tornou das terras dos Moabitas e tem para venda. Resolvi, pois, te informar e te dizer que eu vou comprar na presença de todos os que estão sentados aqui. Se você quiser resgatá-la, resgata. Se não, você me declara, para que saiba que não há outro senão tu, resgate, e depois sou eu. Depois de ti sou eu. Então respondeu Boaz. Essa parte do versículo que eu a resgatarei. Bom, quando Ruth, aqui, né, em 3, quando ele fala aqui, ó, que a gente estudou aula passada, Ruth 3, 9, porque tu és resgatador, tá? Então, ela falou para ele algo, qual era a missão dele, qual era o ministério dele, qual era o chamado dele. Ali, ele poderia se isentar daquilo, certo? Ele poderia falar, esse abacaxi, esse abacaxi para eu descascar, minha filha, continua pegando aí tuas espigas, ó, leva à vontade, agora resgatar já é coisa demais. Quantas pessoas vocês conhecem que estão fugindo dos seus papéis diante de Deus? Pastor que não quer ser pastor, mãe que não quer ser mãe, marido que não quer ser marido, esposa que não quer ser esposa, que não quer cozinhar para o marido. Jesus amado, o que você quer fazer? Vou deixar. Mãe que não quer educar os filhos. Ah, mas eu não vou falar não. Então você vai falar o quê? Ai, hoje não dá banho. Hoje não precisa escovar os dentes. Quantas pessoas vocês conhecem que fogem das suas responsabilidades, do seu chamado, da sua vocação, daquilo que Deus deu? Sabe por quê? Porque tem alguém antes dela que deveria fazer e não está fazendo. Então, essas pessoas, ao invés de ter a referência no resgatador Jesus Cristo, que ele falou, me envia, eu vou me despir da minha glória, eu vou me despojar do que eu tenho, porque eu vou levar a salvação, porque eles não vão ficar caídos nessa morte eterna, não. Eu vou pagar o preço por eles. E aqui, tinha outro resgatador para resgatar ela? Tinha. O que ele não poderia ter falado? Ô Ruth, vai procurar lá quem é teu resgatador number one. Tanto que ele nem quis, né? Ele não quis. Ele falou, eu não quero. E aqui está o segredo do resgatador. Das pessoas que não querem pagar um preço, Rô, e das pessoas que decidem pagar um preço. E ele falou, eu a resgatarei. Então, enquanto você não fala, eu vou viver esse milagre, essa palavra é minha, eu tomo posse dela. Eu vou fazer. Fui eu que Deus chamou, não foi outra pessoa. Porque se fosse outra pessoa, Deus já teria colocado no lugar. Agora, tem pessoas que elas falam assim, ah, mas fulano não está fazendo, por que eu vou fazer? Ah, mas fulano não foi hoje na igreja, eu que vou? Ah, não, mas fulano não fez isso, e eu? Por que eu tenho que fazer? Ah, então te explorando. Ai, sabe que estão abusando de você. Ai, olha, se prepara, porque daqui a pouco você vai dar com a cara no chão. Por quê? Porque estão fazendo para homens e não estão fazendo para Deus. Porque você acha que Ruth mesmo estava preocupada se o que ela estava fazendo ia mudar ou não a sorte dela? Ela simplesmente fez porque ela cria. Ela não estava interesseira. Ai, peraí, deixa eu ajudar aqui essa véia aqui mal acabada, porque eu vou conseguir um resgatador. Não! Ela fez porque era o que ela cria, porque eram as convicções dela. Então, enquanto você não falar, eu sou o resgatador, eu sou a doadora de amor, eu sou a que vou levar a vida, eu sou a abençoadora, a minha condição é abençoar.
Ser do bem custa caro. Às vezes as pessoas acham que a gente é do bem porque a gente é tonta, é idiota, é besta. Não. Você é do bem porque você paga um preço todos os dias para ser do bem. Porque você poderia fazer uma escolha de ser do mal e você fala, não, eu vou ser fiel, eu vou fazer o bem, eu vou abençoar, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou ser o resgatador. Boaz não fugiu do seu chamado. Boaz não se escondeu daquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele falou, eu vou restituir tudo, 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 tudo. Então, o que acontece? Quantas pessoas vocês conhecem que estão passivas diante do seu chamado diante de Deus? Poderiam fazer tanto pelo teu próximo. Poderiam estar tão ativos na igreja. Poderiam estar vivendo tantos milagres. Mas não vivem nada. Por quê? Tem alguém que tem que resgatar antes. Então, enquanto o outro resgatador não aparecer, vamos deixando assim. Não. Se o outro não está fazendo, o problema é dele. Eu vou fazer a parte que o Senhor me confiou. Eu vou entrar no plano de Deus. E eu não vou ser passivo. Então, Filipenses 2,5 fala o quê? Que habite em vós o mesmo sentimento que habitou em Jesus Cristo. E o sentimento que habitou em Jesus Cristo não foi de, tem que pagar um preço muito alto. Foi de, eu não vou permitir que eles se percam. Eu não vou deixar que eles vivam desse jeito para sempre. Eu vou fazer algo, eis-me aqui. Isso é o que nos dá, quando a gente se encontra nesse lugar, onde não tem outra pessoa para ocupar aquela posição. E você ocupa a tua posição dentro do plano de Deus. A posição de Boaz dentro do plano de Deus era resgatador. E ele foi e ocupou ela na sua plenitude. O que isso gerou? Esperança. Quando eu ocupo na plenitude aquele que é o meu lugar, eu estou gerando a vida de Jesus Cristo, que é a grande esperança, que é a volta do nosso Senhor. O que aconteceu com Raabe? Por que Raabe não foi destruída? Olha, Raabe, você pega e estica aí um cordão da cor vermelha, que isso vai ser a corda do seu resgate. Então, a esperança dela não foi envergonhada, por quê? Porque ela creu. Porque ela poderia falar, no dia que ela começou a ver a destruição, o que um cordão vermelho jogado pela janela vai fazer por mim? Não. Eu vou crer. O que significava aquele cordão? O sangue de Jesus. Eu vou crer no sangue de Jesus. Eu vou crer na palavra que está sobre a minha cabeça. Eu vou crer que aquilo que o Senhor fala, né? Jesus, ele veio fazer uma missão. Quando Boaz falou, eu a resgatarei, é a mesma coisa, profeticamente, que Jesus falou na cruz. Ele lá no meio da sua maior aflição, o que ele falou? Qual foram as últimas palavras do Senhor? Pai, está consumado. Eu cumpri o meu chamado. Paulo fala para Timóteo, quando você tiver um chamado, cumpra ele cabalmente. Cabalmente o que é? Cumpra ele do começo ao fim. Com dores, com amores, com alegrias, com tristezas. Cumpra o seu chamado. E quando a gente se encontra no nosso chamado, na verdade a gente encontra uma grande fonte de alegria. Porque a realização que você tem quando você está cumprindo o seu chamado, ela é superior a qualquer outra realização que o homem tem. Você pode dizer que uma realização profissional é boa? É. Você pode dizer que uma realização familiar é boa? É maravilhosa. Agora, nada vai se comparar. Uma realização financeira? Amém. Nada se compara à alegria de você realizar o teu chamado. Porque aquilo é a tua identidade espiritual. É aquilo que Deus te chamou para viver. Então,
Jesus foi até o fim, ele falou assim, está consumado, João 10:11, eu sou aquele, o bom pastor, que eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, essa salvação foi anunciada através do quê? Do envio. Quando foi anunciado esse envio? O envio já foi anunciado, o plano de redenção nasceu logo que o homem pecou. Né? Então, Adão e Eva pecou, logo o Senhor Jesus, o Senhor Deus já falou, olha, vai ter praga sobre a serpente, vai ter praga sobre o homem, mas eu não vou deixar vocês descobertos. Ele praticou um sacrifício, que foi um animal, cobriu o pecado deles com a pele daquele animal sobre o corpo deles, de uma maneira profética que Deus nunca nos deixa descoberto, mesmo nos nossos erros ou acertos, e falou para ele, vai vir aquele, que o Senhor anunciou, o enviado, que vai pisar a cabeça da serpente. E anunciou que haveria uma salvação. E anunciou que haveria uma transformação. Então, o Senhor, ele anuncia as suas promessas. Ele anunciou a Ruth. Olha, vai ter um resgate. Olha, vai ter depois dessa... E aí, o que aconteceu? Quando a gente entende que Deus anuncia, qual é o tempo? O que você tem que fazer? Você precisa aceitar o teu envio. Então, Isaías, quando ele entrou na presença de Deus, o que ele era? Uma criança. E o Senhor falou para ele, o teu envio vai te tornar maduro. Então, Deus falou para ele, né, não seja mais como uma criança. Agora você é um servo de Deus. E aí, então, Isaías responde, quando o Senhor pergunta para ele, quem eu enviarei? Quem eu posso dizer que pode ir? Então, ele responde em Isaías 6:8, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós precisamos mais ter a atitude de Boaz. Senhor, eis-me aqui. Quem vai falar de Jesus para minha família? Você. Quem vai salvar o teu colega de trabalho? Você. Porque esse é um dos primeiros envios de Jesus para todos nós. A pessoa fala, eu não sei qual que é o meu ministério, evangelizar é o primeiro. Porque evangelizar é uma ordem de Jesus para todo mundo. Você acha que tua igreja está vazia? Você que não está evangelizando. Você que não convida ninguém para ir para a igreja. Você que não... É evangelizar. Por quê? Ide por todo mundo. Qual foi o envio de Jesus? Ide por todo mundo, o envio para os apóstolos, e pregai-o a toda criatura. O envio de Moisés já foi outro. Você vai ser o libertador. O envio de Abraão foi outro. Você vai caminhar por fé, que você vai ser pai de muitas nações. Cada pessoa teve um envio na Bíblia. Mas para todos nós, o Senhor deixou o quê? Anuncie o evangelho. Então, a gente precisa falar do amor de Deus. Eu sempre conto o testemunho que meu marido foi salvo por um crente chato. Ele falava, ele chegava e eu fugia porque eu sabia que ele ia me convidar para ir para a igreja. Às vezes você acha, puxa, toda vez eu chamo a pessoa fala não, toda vez eu chamo a pessoa fala não, só que no dia que ele sofreu o acidente, de quem que ele lembrou? Do crente chato. Não estou dizendo para você ser o crente chato, mas você ser perseverante. Então você tem que ter, esse ano, quem que eu quero que seja salvo para Jesus? Eu vou ter como objetivo aquela pessoa, dela ter uma experiência com Deus, dela realmente ir até a igreja, se batizar, porque Mateus 9, o Senhor fala o quê? A colheita é grande, mas são poucos os... Só que qual que é a sensação que a gente tem todos os dias? Já tem muita gente falando de Deus, já tem muita gente pregando o evangelho, já tem muita gente aí que está fazendo, porque porque você, que só você entra nos lugares que você entra, só você tem as amizades que você tem, e que é para você levar essa palavra, essa salvação, essa transformação. Então não fuja da sua missão de resgatador também. Da mesma maneira que Ruth foi resgatada, e a nossa quinta aula a gente vai falar
do que aconteceu no interior dela, o que frutificou na família dela, que gerou o plano de Deus. Mas primeiro tudo aconteceu com ela. Ela primeiro foi resgatada. E quando a gente é transformado através do amor daquele que paga o preço por nós, isso se torna espontâneo. Você fala, eu vou pagar o preço pelo próximo. Eu vou me entregar porque eu sei que essa pessoa também vai frutificar o que frutificou dentro de mim. E eu já não acho que é demais. Eu já não acho que é cansativo. Amém? Então, como que acontece o chamado de Deus na nossa vida? Primeiro acontece pela salvação, pelo sangue. Em segundo lugar, o chamado ele revela a nossa vocação. Então, Romanos 1:1, Paulo fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Então, primeiro eu sou salvo, depois eu sou chamado. Terceiro, eu preciso começar a ter fruto, eu preciso ter obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Adiantava Boaz falar assim, eu sou seu resgatador. Ai, que lindo, o que você vai fazer por mim? Né? Eu adoro um texto de Tiago 2,18 que eu coloquei aqui. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tem gente que fala tanto de fé, mas na hora de você perdoar, na hora de você amar, cadê? Não tem obra nenhuma. Tem um discurso maravilhoso e uma prática desgraçada. Tiago 2, o quê? 18. Agora, ele fala, eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. E Ruth, ela é a expressão desse versículo, porque as obras dela anunciaram quem ela era antes dela chegar. Olha aí, aquela que ajuda, aquela que perseverou, aquela que não desanimou, aquela que foi. O que as tuas obras têm anunciado sobre você? Nós precisamos saber. Precisa anunciar a glória de Deus. O chamado, ele acontece através da cobertura. Em quarto lugar. Todos nós temos um chamado, né, Bispo? Todos nós, Rose, dentro da nossa identidade espiritual, porque existem Ficando com o tempo, né? 2 planos. É como se fosse uma casa de 2 andares, tá? O nosso plano, primeiro andar, é o nosso plano terreno, onde a gente tem nossa vida. Certo. Só que quem manda mesmo é o segundo andar, é o sobrado, que é o plano superior, que comanda as nossas vidas, dentro daquilo que é um propósito de Deus para nós. Como a gente estava conversando antes de começar a aula, se o propósito de Deus é você ser um ministro do Senhor para 1 ou para 1 milhão, é um propósito, você faz parte desse plano superior de Deus. E cabe a cada um de nós encontrar a nossa missão. Mas como que você encontra essa missão? Tendo atitudes, saindo para fazer. Se Ruth não pedisse o envio e falasse, me envia para eu ir colher, ela nunca teria entrado no plano de Deus. Partiu de quem? Partiu dela. Não apareceu um anjo na casa dela e falou, Ruth. Você vai encontrar. O que moveu ela? A necessidade dela. Assim como Abraão. Por que será que Abraão foi buscar um Deus diferente? Porque ele não tinha filhos. Ele precisava de um Deus que desse filho para ele. Ele tinha dinheiro, ele tinha família, ele tinha posse. E filho? Quem pode dar filho para alguém? E naquela época era uma vergonha não ter filho, né? Muito grande. Tem que ser homem, né? Muito grande. E quem que podia dar filho para ele? O dinheiro dele? Só tinha um. Então ele foi procurar um Deus desconhecido. Nunca tinha ouvido falar. Aí esse Deus falou para ele, você quer me conhecer? Sai da tua terra, da tua parentela. Mas o que moveu ele a buscar? A necessidade. Então a gente não pode espiritualizar muitas coisas. Tem horas que Deus nos coloca no limite para que a gente busque a Deus.
E a gente encontra, né? E me achareis. Porque é muito fácil você ser passivo, né? E Muito. Esperar. Ué, pensa. Neemias estava numa situação confortável. Abraão estava numa situação confortável. Pessoas que não se conformaram com a situação. E o que o Senhor quer de cada um de nós? Que a gente não se conforme. Então, não vos conformeis com este século presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda vez que você está se conformando com algo, você está tomando uma forma que não é a tua. Quando algo está num formato errado, o que ele está? Deformado. Algo sem formato, o que é? Deformado, não é? Então, o que você alimenta? As suas deformações. E isso é fruto demoníaco. Porque o que Deus, ele forma em nós, o caráter de Cristo, ele forma em nós o nosso futuro. O que a gente viu em Ruth? Formado nela um caráter inabalável. Estava lá. A hora que saiu tudo, que ficou só ela, o que tinha? Ali formado o caráter de Cristo. Tem pessoas que não entram em contato com as suas dores. Formação envolve dor. Formação envolve enfrentar vergonhas. Formação envolve quebrar orgulho. Mas eu estou em formação. Tem coisa mais ridícula do que você ter que aprender alguma coisa? Como é que você se sente? É péssimo. Ai, que chato. Você se sente, todo mundo sabe, só você que não. É horrível. É tão bom quando você já sabe. Quando você está ensinando para alguém, então... Hoje eu fui no McDonald's sozinha. Aí. Consegui fazer meu primeiro pedido. Pronto, Ti. Parabéns. Pronto. Mas se eu não consegui pedir o ketchup, ele é ketchup. Vai lá pedir pra mim ketchup. Pronto. Eu já tava tão cansada que eu não aguentava nem falar mais nada. Mas você enfrentou. Foi lá, é uma língua diferente. Você está se comunicando. E você enfrentou. Mas você se sente... Mas você está se formando. Você está aprendendo. E adianta eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu vou te ensinar a andar de bicicleta, tá? É assim. Primeiro você põe a bicicleta em pé. Você vai pôr um pé primeiro, depois o outro. Aí você vai dar um impulso. Aí a bicicleta vai assim, balançar um pouquinho, mas você continua firme. Depois, quando você dá outro impulso rápido, antes desse pé parar, aí você vai um pé, outro pé, um pé, outro pé, na velocidade que você quiser, mas não esquece o guidão, tá? Porque se você entendeu tudo, né? Aí. Adianta? Como que você vai aprender a andar de bicicleta? Andando. Andando! Pega a bicicleta e sobe. Eu posso até te explicar, mas você tem que praticar aquilo. Então... Tem muita gente que quer ser crente de boca para fora. O que você está praticando? Por isso que o Mais Que Ver é um sucesso, é uma bênção. Porque tem um desafio, você tem que praticar o que você está ouvindo. Né? Porque também, sabia que incredulidade também é produzida através do que a gente ouve? O mesmo sistema que funciona para gerar fé, a incredulidade também. Cuidado com o que você está ouvindo. Você ficou ouvindo gente falando besteira? Daqui a pouco você está produzindo incredulidade. Daqui a pouco você está... Eu falo que quando você tem uma promessa para viver, você tem que desenvolver assim, tapar os ouvidos, ouvir só a voz de Deus. Você começar a ouvir muita voz, vai ter tanto sentimento dentro de você que você perde o norte. Não dá, tem horas que dá para ouvir uma voz só, a de Deus. Então não dá para conversar com mais ninguém sobre alguns assuntos. Porque é Deus que precisa falar. Amém? Então, mostra quais são as tuas obras. Ele falou que ele ia ser o resgatador, mas ele teve uma atitude. Ele foi lá, ele comprou, ele pagou o preço, ele foi na porta da cidade, ele anunciou que ele estava resgatando Ruth, a moabita. Ele tornou isso público e ele teve uma atitude que mudava da sorte dele e mudava a sorte dela.
Amém? E o envio, em quarto lugar, ele nos traz a proteção. O que ele colocou sobre ela? A capa dela. Qual que é a proteção do nosso envio? Estar debaixo da cobertura da igreja, porque o Senhor Jesus falou, contra a igreja as portas do inferno não prevalecem. Esse negócio de que, eu sou a igreja porque eu sou o templo, Deus está em mim, eu sou desigrejado, heresia. Desculpa, não sei qual foi o louco que te ministrou, qual foi o herege que falou de Jesus para você, mas isso não é bíblico. Nós somos o templo do Espírito Santo que o Senhor escolheu para habitar, mas na comunhão, na koinonia, foi onde o Senhor ordenou a sua bênção. E ele falou, só existe uma força na face da terra que vai impedir que o inferno tenha poder sobre você. Sabe o que é o inferno ter poder sobre você? É assim, a loucura que entra na tua casa, o álcool que entra na tua casa, o devorador que entra na tua casa. Isso é o inferno, tendo poder sobre você. Como que eu vou ter mais poder contra essas coisas que me fazem sofrer todos os dias? Saiu fora dela. Estando debaixo da proteção da igreja. É o seguinte, é até aqui. A minha casa, a minha vida, os meus filhos estão debaixo da cobertura da noiva. Você não pode tocar, não pode entrar na minha casa. Se entrou por um caminho, pode sair agora por 7. Porque aqui não é teu lugar. Então, o que você exerce? Autoridade. Agora, a pessoa não está debaixo de cobertura, sabe o que acontece? Qualquer capeta, não precisa nem ser principado, não. Qualquer demônio de baixo escalão rouba a alegria dela, rouba a paz dela. Ela até anda com Deus, mas é saqueada, que é roubada todo dia. Pensa numa pessoa que é roubada todo dia. Nem dorme, né? Não dorme? Não dorme, mas vai vivendo aquela vida infernal, Eti. Todo dia tem um roubo. Da mesma maneira que para nós todo dia tem um milagre, todo dia tem um roubo do inferno para acontecer na vida dela. Todo dia tem um belo roubo para se manifestar. Amém? E o chamado, como que a gente identifica o chamado? Quando a gente ouve a voz de Deus. A melhor coisa que existe é ouvir a voz de Deus. E para terminar, o quarto ponto, para cumprir o nosso chamado, o que isso envolve? Isso envolve, em primeiro lugar, 5 coisas para cumprir o teu chamado. Doação. O maduro, ele se doa. O maduro, ele se entrega. O maduro sabe que o papel dele é doar. Porque aquele que doa, recebe do Senhor a porção dele. Depois, ele não se nega em anunciar, porque ele supera as suas limitações. Então, o que eu preciso fazer? Se eu preciso... Moisés, você precisa libertar. Então, eu vou anunciar que o Senhor é grande. Mas ele teve que superar quantas limitações? Eu sou gago. Eu sou isso. Eu era filho de Faraó e vou entrar lá para falar contra Faraó? Olha quantas coisas que ele teve que enfrentar. Mas ele se superou por quê? Porque ele foi anunciar o Senhor. E isso faz com que a gente supere os nossos limites. E isso é tão maravilhoso. Quando eu estou praticando o meu chamado, eu gero arrependimento. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, quando eu estou praticando o meu chamado, sabe o que eu gero quem está ao meu redor? A salvação. Começa, sem eu perceber, a acontecer salvação ao meu redor. E por fim, debaixo do meu chamado, debaixo do envio, sabe o que acontece? Eu prospero. Eu tenho fruto. É próspero. As coisas que eu faço, sabe Salmo 1? Tudo quanto ele fizer. Então, Ruth 4:8, fala assim, né? Disse ela, Boaz. O Boaz falou para ele, o resgatador falou para Boaz, compra-o tu, e tirou o seu calçado. Porque qualquer negócio que tirava o calçado, 7, fala assim, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. E assim se confirmava o negócio em Israel. Então é tão impressionante
que em tudo de Boaz a gente vê a tipificação de Jesus Cristo. Quando eles iam firmar um negócio, eu tirava aqui, então hoje, né, ia pegar essa chinela linda aqui, ó, ia trocar com você, você ia voltar para casa com o meu sapato e ia voltar com o teu, Rô. E se firmava um negócio. E o que Jesus fez na cruz? Ele falou, coloca sobre mim toda transgressão, todo pecado, todo peso, porque eu vou carregar toda a iniquidade. E eles vão carregar o que é meu. Eles vão carregar a minha vida, eles vão carregar a minha libertação. Ali, ele trocou. Então hoje, qual é o caminho que a gente anda? Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Até o louco, se andar por ele, não vai se desviar. Mas tem que, olha, para você não dar certo com Jesus, você tem que ser incrédulo demais. Porque até o louco vai dar certo. E aí foi que Boaz trocou o calçado dele, sabe por quê? Todo o peso da nossa caminhada, todo o peso do nosso passado, toda a dor, está no pé do resgatador. No seu pé está aquela sandália de honra, aquela sandália daquele que pagou um preço por você, aquela sandália daquele que te ama, aquela sandália de que aonde você pisa, essa pessoa esteve com o Senhor, ela encontrou o resgatador dela. Amém? Por quê? Porque o resgatador nos salva publicamente, para que todos possam ver que ele pagou um alto preço por cada um de nós. E Colossenses 2, ele cancelou toda a dívida que estava escrita, que consistia contra nós. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. 1 Pedro 1,18, para terminar, Pedro fala tão claro, né? Página 15. Que não foi qualquer preço que ele pagou. Boaz pagou qualquer preço por Ruth? Foi todas as terras. Foi morar com uma pessoa de outra. Ele pagou todo o preço que ele precisava. Ele não colocou nenhuma condição. Ele não colocou nenhum limite para resgatar ela, né? E aí, 1 Pedro 1, 18 e 19, página 15 da Bíblia, falando assim, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes o quê? Resgatados. Do vosso fútil Procedimento. Que os vossos pais te ensinaram, né? Mas vocês foram pelo precioso Sangue. como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E aí ele fala, foi manifestado por amor de nós até o fim dos tempos. Então, o Senhor Jesus, ele não nos comprou com nada que é corruptível. Ele não comprou com ouro, prata. Ele derramou aquilo que só ele podia entregar. Era o sangue dele na cruz. O mais precioso. Sabe o quanto que a gente vale para Deus? Meu Deus, a gente é importante demais. Ele não precisava ter pago tudo isso. Ele não precisava ter entregue tudo isso. Cada vez que a gente não se sentir merecedor, às vezes tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de orar, de pedir para Deus. Por quê? Se ele achou que você valia tudo isso. Ele achou que você valia uma morte de cruz. Então é para que você viva tudo que ele tem para você. E cabe a quem viver tudo isso? Você. Então se encha dessa verdade. Amém? Não fuja daquilo que o Senhor colocar na tua frente. Cumpra o teu ministério. Não desanime. Persevera. Não se canse de fazer o bem, que no devido tempo você vai colher. Você vai ter aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e já ficando por aqui, aquele beijo, que na paz.